Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina chamada Desenvolvimento de Interface Web. Aqui eu vou apresentar as semanas da nossa disciplina em relação às videoaulas que vão estar disponíveis para vocês e as atividades. Então a minha semana 1, eu já tenho essa videoaula relacionada à apresentação da disciplina e eu vou ter uma outra videoaula onde eu vou fazer uma revisão de HTML e CSS. Mas como assim? Bom, essa disciplina aqui, ela é uma continuação da disciplina que eu ofertei para vocês no módulo passado, que é a disciplina Fundamentos do Desenvolvimento Web. Tá? Então lá a gente viu HTML e CSS, e nessa aqui a gente vai dar continuidade naquela disciplina. Então, essa primeira semana tem a apresentação da disciplina e tem uma revisão, um outro vídeo, uma outra videoaula da revisão de HTML e CSS. E a partir daí, conteúdo novo. Bom, então pessoal, a disciplina está organizada em 6 semanas, tá? E uma 7ª semana de recuperação. Destas 6 semanas aqui, as 5 primeiras, elas têm conteúdo, tá? Então tem vídeo aula, tem slide e tudo mais. A 6ª semana, ela é só de atividades. Então a 6ª semana tem 50 pontos de atividades, sendo 40 pontos de um questionário, 5 pontos da autoavaliação e mais 5 pontos da avaliação institucional. Essa 6ª semana aqui, como ela vale mais pontos e tem mais atividades, eu vou deixar um período de 2 semanas para vocês fazerem as atividades dessa 6ª semana. Por isso eu coloquei o asterisco aqui, tá bom? Então a disciplina começa no dia 16 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. No dia 4 de outubro começa a recuperação. Tá? Então todas as semanas, assim como a recuperação, elas têm um prazo, uma duração de 1 semana, tá? Com exceção dessa 6ª semana aqui, que eu vou deixar um prazo maior de 2 semanas. Pessoal, então a semana 1, ela tem essa videoaula que eu estou desenvolvendo neste momento, e tem uma outra videoaula que é a revisão de HTML e CSS, que era a disciplina lá anterior de Fundamentos do Desenvolvimento Web. Tá? E tem um questionário de 10 pontos. Começa dia 16 e acaba dia 22 de agosto, numa segunda. A semana 2, a gente já fala um pouquinho sobre frameworks. O que seria um framework, já adiantando para vocês aí? A gente aprendeu a desenvolver sites usando HTML e CSS, tudo na mão, então sem nada pronto. Tá? E isso tem vantagens e desvantagens. Nesta disciplina que a gente vai iniciar, a gente vai falar de frameworks o que consiste? O que são frameworks? Frameworks, eles possuem um conjunto vasto de bibliotecas prontas. Então tem muita coisa pronta, tá? De HTML, de CSS e de JavaScript, tá? Que é um assunto que eu vou falar um pouquinho mais para frente, em alguns dos frameworks. Então o framework, ele serve para a gente economizar linhas de código. Então, como ele tem um conjunto muito vasto de bibliotecas, de funções prontas e etc., a gente tem que saber só como utilizar essa biblioteca, essas funções. Tá? Então a gente não vai fazer o site, não vai fazer o código HTML, nem o código CSS, tudo na mão. A gente vai aprender a usar frameworks e a partir disso pegar coisas já prontas de frameworks. Tá ok? Bom, então o primeiro vídeo aqui vai falar de frameworks no contexto geral. O que são, para que servem, vantagens, desvantagens, limitações. Tá? Mas a gente vai focar, a partir do segundo vídeo, a partir da segunda videoaula, no framework Bootstrap. Esse framework é importante pelos motivos, pelos seguintes motivos. Ele é o mais usado atualmente, tá? No mundo. E ele tem a parte de HTML, que é a parte de você configurar a sua página, colocar tabela, colocar formulários, colocar um cabeçalho, colocar um capítulo, tá? Colocar links. E tem a parte CSS, que é a parte de estilizar, a sua página. Então, fazer uma tabela bonita, um formulário bonito, colocar cores diferentes, tamanhos de fontes diferentes e etc. E também o Bootstrap tem o JavaScript. Tá? Então, JavaScript vai ser uma linguagem
de programação que a gente vai ver nesta disciplina aqui, que ela é voltada para a interação com o usuário. Percebam que em HTML e CSS a gente não tem interação com o usuário. Já em JavaScript ela é feita para ter interação com o usuário. Então, de acordo com determinada ação do usuário, o JavaScript vai reagir. Tá? Então a gente vai ver isso nas próximas semanas, mas só adiantando o que seria frameworks e por que a gente vai estudar Bootstrap. A gente vai estudar Bootstrap porque nele tem HTML, CSS e JavaScript. Bom, a semana 3, ela continua falando de Bootstrap, né? Seria a parte 2 do Bootstrap. Já na semana 4, a gente vai começar a falar dessa linguagem de programação nova, que é a linguagem JavaScript, onde, resumidamente, a gente vai ter bastante interação com o usuário. Então, se o usuário clicar em alguma parte da página, eu vou reagir àquele clique. Se o usuário digitar alguma coisa, né, num cadastro, por exemplo, no seu cadastro de cliente, ele digitar alguma coisa lá no input, né, na entrada, para digitar o nome dele, ou a data de nascimento, ou o estado, a cidade que ele mora, eu posso reagir àquela entrada do usuário. Tá bom? Então, JavaScript é isso, é reagir a eventos. A semana 5, o que ela faz? Ela volta a falar do Bootstrap, seria a parte 3 do Bootstrap, mas essa parte 3 voltado a JavaScript. Então, a parte 2 e a parte 1 é pensando em HTML e CSS no Bootstrap. Já a parte 3 é voltado ao JavaScript em Bootstrap, no framework Bootstrap. Pessoal, então aqui foram alguns conceitos rápidos para vocês, tá? Mas cada semana vai ter explicação mais detalhada do que é framework, do que é o framework Bootstrap e o que é o JavaScript, tá bom? Bom, então percebam aí que a duração da semana começa na terça e termina na outra segunda, tá? Tem os questionários aqui, todos de 10 pontos, tá bom? Chegando na semana 5 com o total de 50 pontos distribuídos. Na semana 6, conforme eu já falei com vocês, não tem conteúdo novo. São só atividades que no somatório dão 50 pontos. Então, 50 pontos dessas semanas, mais 50 pontos aqui, dá 100 pontos. E como eu falei com vocês, ela vai ter 2 semanas de duração. Beleza? Tá. Vem a recuperação. Recuperação começa dia 4 de outubro e finaliza numa segunda, dia 10 de outubro. E aqui ela é composta por 2 atividades. Como assim? Você só tem direito a fazer a recuperação se você realizar todas as atividades pendentes. Então, se você perdeu a atividade da semana 3 e da semana 5, você deve fazer as atividades da semana 3 e da semana 5. Tá? Não vale ponto. Você tem que fazer elas como pré-requisito para poder fazer a recuperação, que vale 100 pontos. Ok? Tá. E aqui as referências eu coloquei a disciplina anterior do segundo módulo, tá? Do módulo 2, se vocês quiserem revisar o conteúdo por lá, tá bom? Então, pessoal, vamos juntos. Obrigado e até mais.